Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi discutir um pouquinho a respeito do desenrolar da Guerra do Pacífico. E nessa hora aí você se pergunta da sua casa, mas o que foi essa tal Guerra do Pacífico? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Essa guerra aí, pessoal, ela foi nada mais nada menos do que uma série de conflitos travados aí entre americanos e japoneses no contexto de Segunda Guerra Mundial, pelas inúmeras ilhas ali do Oceano Pacífico. Essas hostilidades entre japoneses e americanos se iniciaram no ano de 1941 com o ataque dos japoneses à base americana no Havaí de Pearl Harbor. Uma característica muito marcante, porém negativa da Guerra do Pacífico, pessoal, foi o alto custo de vidas humanas. Desde o início do conflito em 1941 até o finalzinho do ano de 1944, nós tivemos aí milhares de vidas humanas perdidas nas inúmeras batalhas, entre as quais a gente pode destacar aí a batalha pela ilha de Midway e pelas Ilhas Marianas. E esse custo alto aí de vidas incomodava muitos americanos, porém parecia não incomodar tanto os japoneses. Uma estratégia utilizada pelos japoneses, que comprova também o pouco apreço deles aí pela vida de seus cidadãos, é a tática kamikaze, que foi utilizada por muitos pilotos de caça japoneses, muitos deles forçados pelos seus superiores ali na aeronáutica, apontarem os seus aviões e seus caças em direção aos navios inimigos e acertá-los com tudo, uma tática suicida. A essa altura, pessoal, a resistência japonesa era algo inexplicável, porque em resposta a ataques kamikazes, a um número muito grande de baixas que os ataques kamikazes geraram às forças americanas, o exército americano, a força aérea americana, lançou uma série de ataques aéreos à cidade de Tóquio, que causou um número catastrófico de mortes e de danos estruturais à cidade. A cidade de Tóquio foi completamente destruída. Isso daí, aos olhos do mundo, era mais do que o suficiente para os japoneses aceitarem a sua derrota. Porém, o povo estava tão determinado em se manter no conflito que parecia que quanto mais eles apanhavam, mais raivosos e rancorosos eles ficavam. Havia ali um processo de lavagem cerebral muito grande na cabeça da população, de que a vontade do imperador deveria ser defendida de qualquer maneira. A única forma de fazer com que os japoneses se rendessem era entrando no país e arrancando o imperador de dentro do palácio imperial. Essa questão também está relacionada, com a herança guerreira da cultura samurai, que estava também impregnada não só na população civil, como no exército. E diante dessa situação, pessoal, os americanos se viram diante de um impasse, porque dentre as suas opções de ação estavam a invasão do território japonês através de uma super operação militar, a manutenção do cerco que foi realizado dos japoneses e esperar com que a situação política e econômica do país se deteriorasse tanto que eles fossem obrigados a se render ou lançarem mão de uma super arma secreta que estava sendo desenvolvida no deserto do Novo México. Porém, havia um parêntese muito grande na aplicação dessa arma, que era a destruição que ela poderia causar e como o mundo enxergaria a utilização dela, porque ela seria considerado um ato antiético até mesmo para os tempos de guerra. E como a liderança do exército americano, o general George Marshall, simpatizava mais da ideia de realizar essa invasão, os americanos se mobilizaram e começaram a arquitetar o plano que seria conhecido como Operação Downfall. E essa operação pessoal, só a prévia dela já deu uma ideia para os americanos de que seria impossível invadir o Japão. Impossível. Porque na tentativa de tomar ilhas estratégicas que possibilitariam o lançamento dessa operação nós tivemos novas batalhas sangrentas. Entre elas, a principal é a batalha pela ilha de Okinawa, em abril do ano de 1945. O número de mortos somando ao todo entre civis e soldados de ambos os lados, ultrapassou o número de 300 mil pessoas mortas. Então vocês veem que o custo disso foi muito alto. E essa situação pessoal, começa a plantar na cabeça das lideranças americanas que a utilização da tal arma super secreta seria necessária, porque nós vamos ter uma sequência de eventos que irão pressionar muito a nova liderança política americana. Essa nova liderança ela subiu ao poder devido ao falecimento do líder americano durante todo o período de guerra, que foi o presidente Franklin Delano Roosevelt. O novo presidente Harry Truman, que foi seu vice,
pegou um cenário extremamente complicado, porque novas investidas militares americanas, aí, dessa vez na ilha principal ao sul do Japão, que faz parte que compõe a maior parte da extensão territorial japonesa, também teve resultados muito catastróficos, muitas perdas de vidas humanas, perdas de vidas de soldados americanos, de civis, de japoneses. Resultado negativo. Então isso daí já era uma prévia do que aconteceria se os americanos tentassem invadir o Japão sozinhos. E para piorar a situação, os soviéticos ofereceram ajuda aos americanos. Porém, eles sabiam que essa ajuda era cheia de más intenções. Porque se os soviéticos, com o seu vasto número de soldados ali, auxiliassem os americanos na invasão do Japão, na tomada do Japão, o que aconteceria ali é que os soviéticos dominariam o Japão completamente. E isso aí seria uma derrota política para os americanos, uma derrota muito grande. E com isso aí, pessoal, o presidente Harry Truman acabou cedendo à pressão e autorizou o exército a utilizar essa arma secreta aí. E sabendo disso, alguns cientistas que trabalharam em seu desenvolvimento fizeram um abaixo-assinado pedindo que ela não fosse utilizada. Porém, esse abaixo-assinado aí nunca chegou às mãos do presidente, ele parou aí nas mãos de seus assessores. E no dia 26 de julho de 1945, ele veio a público aí e deu um ultimato aos japoneses, estabelecendo as condições para que eles se rendessem. Como uma forma de atenuar as consequências da rendição, ele estabeleceu aí uma condição favorável aos japoneses, que era de manter o seu imperador aí no comando. Ele seria meio que um governo fantoche, que serviria de aparência de cara familiar para os cidadãos, porém ele estaria sob influência americana. Os japoneses analisaram a situação, analisaram essa proposta aí e se recusaram a se render, se mantiveram firmes ali com o seu ponto, se preparando para qualquer tipo de agressão militar americana. A recusa das autoridades japonesas em se render, pessoal, acabou selando o destino trágico da população da cidade de Hiroshima, pois no dia 6 de agosto de 1945, os americanos sobrevoaram os céus das cidades em um B-29, carregando uma bomba atômica que continha 64 quilos de urânio enriquecido e que foi apelidada de Little Boy. E na manhã do mesmo dia, às 8h15, essa bomba foi lançada sobre a cidade. Causando aí uma área de destruição gigantesca e um número instantâneo de 70 mil mortos. Essa aí, pessoal, foi uma situação que chocou o mundo inteiro. Todos ficaram observando aquele cenário, daquela catástrofe, completamente horrorizados. Não somente os cidadãos civis ao redor do mundo ficaram horrorizados, como também outras lideranças políticas, entre elas principalmente aí, além dos próprios japoneses que foram atingidos, os soviéticos. E após aí o bombardeio, o presidente americano veio a público e lançou um novo ultimato aos japoneses. Porém, muitas das lideranças militares eles permaneceram firmes, porque para elas aquele foi só mais um ataque à bomba comum da Segunda Guerra Mundial. Uma prova de que eles não faziam nem ideia do que os havia atingido. Esse cenário veio a mudar só após a invasão soviética a territórios japoneses aí. Os soviéticos, assustados aí com a possibilidade dos Estados Unidos acabarem com a guerra sozinhos, resolveram atacar os japoneses também para que pudessem ter aí um lugar nas mesas de negociações após o final do conflito. E, aliado aí a essa invasão soviética a territórios japoneses aí, nós temos também o lançamento da segunda bomba atômica na cidade de Nagasaki. Um evento aí que veio a causar destruição semelhante ou maior do que o lançamento da bomba atômica superior. E diante dessa situação aí, pessoal, os japoneses ficaram de joelhos e se viram obrigados a se renderem. E foi exatamente o que o imperador Hirohito fez no dia 15 de agosto de 1945, marcando aí o fim da Guerra do Pacífico e da Segunda Guerra Mundial como um todo. O curioso desse cenário aí, pessoal, é que o principal argumento utilizado por ele para convencer muitos de seus generais a se renderem foi o fato dos soviéticos terem entrado no conflito e não o lançamento das bombas atômicas em si. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Não esqueça aí de deixar um joinha no vídeo e se inscrever no canal, tá joia? Até a próxima!